Bem, Fábio, agora nós vamos começar dando um giro com nossos repórteres, né? Trazendo mais notícias e informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa Araújo. Qual a informação que você nos traz hoje? Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Tudo bem por aí? Tudo ótimo com você. Tudo ótimo também. Eu venho contar para vocês o que aconteceu ontem na CPI das quarteirizações. Os deputados receberam em ambiente virtual o Dr. Renilson Reim, que é o presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, o IBROS, e o diretor jurídico do Instituto, o Dr. Pietro Sidotti. Eles prestaram esclarecimentos aí com relação à atividade do IBROS, porque eles têm, vamos dizer assim, debaixo do chapéu aí do Instituto, várias organizações sociais, e que as organizações sociais, a gente sabe, tem vários contratos quarteirizados. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, questionou com relação aos salários que alguns dessas OSs. A deputada falou que recebeu denúncias no gabinete dela de pessoas dentro das organizações sociais ganhando 100 mil reais, 200, 300 mil reais, que é um valor acima do teto permitido pela Constituição para esse prestador de serviço público. Então, a deputada questionou essa questão e questionou também o fato de não ter uma lista pública dos nomes das pessoas que compõem essas organizações sociais. Por quê? De acordo com a deputada, ela recebeu muita informação de, assim, pessoa que foi candidato a vereador, candidato a deputado, não ganhou a eleição e acabou entrando numa dessas organizações sociais. De acordo com a deputada, eram cabides de emprego. Então, ela gostaria que essa lista fosse pública. O doutor Renilson respondeu sobre os salários. Ele falou que na organização que ele faz parte não tem esse salário, e que, na verdade, procura-se pagar o que paga no mercado, só que esse valor de 100 mil é um valor acima do mercado. Então, quer dizer, tem que fazer uma fiscalização, uma verificação, porque como a deputada salientou, é o zelo do dinheiro público, né? Por outro lado, sobre a questão das listas, o doutor Renilson falou o seguinte: por que essa lista, no momento, ela não é pública? Por uma questão de segurança dos funcionários, mas que se a Assembleia Legislativa quiser essa lista de funcionários, assim como outras secretarias, ela fica à disposição com muita facilidade, de acordo com ele. Então, assim, os deputados, no final dos trabalhos, eles vão analisar se é necessário pedir periodicamente essas listas ou não. O deputado Edmir Chedi, que é o presidente da comissão, ele também presidiu uma comissão em 2018 das organizações sociais. Nessa comissão de 2018, foram feitas tratativas, foram criadas normas para que as organizações sociais tivessem mais transparência no trabalho deles. E aí, o combinado foi que eles seguiriam essas normas. E aí, o deputado destacou aqui que ele viu que parte das organizações sociais que estão ligadas à IBROS não estão seguindo essas normas, e aí o presidente da instituição falou que vai verificar, porque ele falou que a equipe dele é muito reduzida, e que para cuidar desse assunto é uma pessoa só, e aí ele vai pedir que seja feito a análise de todos os protocolos, né, que estão sendo adotados dentro das organizações sociais. A CPI vai voltar a se reunir na próxima quarta-feira, que é no dia 26 de agosto, quando vai ouvir o doutor Cláudio Alves França, presidente do IABAS. O IABAS, vocês sabem, tem sido objeto de investigação não só no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, e aí os deputados
logo no início da CPI, eu estou acompanhando a CPI desde o começo, já mencionaram muitas vezes o IABAS. É possível que o advogado também da instituição venha para essa reunião, mas por enquanto confirmado é só o presidente. E aí os deputados têm uma grande expectativa com relação a essa participação do IABAS na CPI, porque realmente eles têm muitos contratos, e esses contratos eles querem saber as minúcias deles para que a gente veja se há algum comprometimento desses contratos ou não. Então, realmente, essa reunião de ontem foi muito proveitosa, porque o IBROS pôde direcionar os deputados em muitas coisas, em muitas questões, e essa do IABAS também será muito esperada pelos parlamentares. Então, a gente tem uma expectativa aí. Os deputados têm pedido, não só durante as reuniões, eles têm pedido a presença desses convidados, mas também documentos. Então, esses documentos vão chegar nas próximas semanas. O deputado Edmir Chedid falou que tem uma perspectiva de ter ainda 10 pessoas para serem ouvidas nas próximas semanas. Então, os deputados, eles até vão tentar colocar 2 convidados aí por sessão, porque não sei se vocês sabem, mas cada uma dessas sessões tem que ter um tempo regimental de 2h30. O deputado pode pedir uma extraordinária no meio da sessão para esticar esse assunto, a conversa, a reunião, mas o tempo regimental inicialmente é de 2h30. Então, eles vão tentar aí nas próximas reuniões ver se conseguem trazer mais do que um convidado. Ainda estão verificando aí os nomes, né? Aliás, os nomes eles já têm, eles estão verificando as agendas, e aí nas próximas reuniões é possível que a gente tenha aí oitivas mais longas, né, para que a gente consiga ouvir mais pessoas e agilizar ainda mais os trabalhos. Tem sido muito produtivo os trabalhos dessa CPI, como eu falei antes, ela é uma CPI importante. De novo, contextualizando as pessoas, os contratos que são firmados do governo com uma instituição, eles são chamados terceirizados, e dessas instituições com outras instituições são chamados quarteirizados, tem até quinteirizado. Ontem a gente ouviu esse termo aí, então, e aí os deputados, obviamente, estão verificando aí com relação a essas questões trabalhistas, de salário, como eu mencionei antes, de estrutura e da prestação do serviço, né? Então, é isso. Devolvo para vocês aí no estúdio. Oi, Melissa, bom dia. Lilian, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Ô, Melissa, fala também pra gente um pouquinho sobre o projeto de lei 529 de 2020. Como que tá o andamento dele? Teve alguma emenda? Ele tá parado? Porque é um projeto de grande ênfase e a gente acaba tendo que falar dele todos os dias, né? Inclusive agora, acabamos de ler uma nota sobre uma manifestação que vai ter aqui na frente da Assembleia às 16h. Você pode falar um pouquinho o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa de novo ontem com esse projeto de lei? Olha, Lília, o projeto 529 de 2020 está no processo aí de tramitação. Ele chegou em regime de urgência na casa. Isso significa que ele passa mais rápido nas comissões e ele tem até 45 dias para ir para plenário. Então, ele está dentro desse prazo. E aí os deputados têm debatido muito ele no pequeno expediente. A gente lembra que o pequeno expediente é um espaço que o deputado tem para falar 5 minutos de temas livres. E depois, no grande expediente, 10 minutos também de temas livres. E aí, é isso. São esses mesmo sendo de temas livres, os deputados têm falado muito sobre a questão, se debruçado muito sobre a questão desse projeto 529 de 2020. Alguns deputados têm feito algumas observações, algumas críticas ali, alguns pontos do projeto, que é um projeto grande, ele extingue 10 autarquias, tem uma questão aí, alguns
alguns impostos que tinham isenção, algumas pessoas que tinham isenção de determinados tipos de imposto, eles podem perder essas isenções. Então, é um projeto que é polêmico e muitos deputados estão debatendo sobre ele na casa. O prazo de quando a gente tramita o projeto em regime de urgência, o prazo de mandar emendas também é menor. E o prazo já se expirou. Na última terça-feira, a gente teve o encerramento das emendas. Eu não vou saber falar para vocês o número exato de emendas, mas foi umas 60, 70 emendas aí, pelo tempo curto, né? Então, cada deputado pôde mandar suas emendas ao projeto. Mas, mesmo assim, ele será debatido. Mesmo com as emendas, ele será debatido, pode ser modificado, pode sofrer várias alterações, pode ser desmembrado. Então, assim, a gente ainda tem muito para falar desse projeto, com certeza, porque é um projeto que vai trazer um impacto muito significativo para o estado de São Paulo. Então tá bom, Melissa, obrigada aí por ter dado nosso giro. Vamos ver se até hoje você volta de novo com algumas notícias e informações novas sobre a Assembleia Legislativa. Tem alguma pergunta, Fábio? Não, nesse momento não. A Melissa esclareceu tudo, né? Então tá certo, Melissa, bom dia e obrigada. Muito obrigada, um bom jornal para vocês. Obrigada. Obrigado, Esse projeto de lei, todo dia que eu venho apresentar, eu sempre estou dando ênfase que é um projeto de lei muito grande, né? É um projeto de lei proposto pelo governador João Dória, onde está hoje aqui na Assembleia, com várias emendas criadas pelos deputados. E ainda vai ter, como disse a nossa colega Melissa Araújo, tem muito pano para manga ainda, né? É um projeto que extingue mais de 10 empresas e autarquias e várias mudanças de alíquotas. Vamos ver o que vai acontecer.